Pessoal, graça e paz para todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Esses são os meus sinceros votos. Você está no canal Evangelho Underground e eu sou o Heuri Alves, ok? Nesse vídeo eu vou explicar de forma rápida, de forma objetiva e clara, se é possível colocarmos arrebatamento no lugar de apostasia nesse texto de 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 até o 3. Quero deixar bem claro que eu não tenho interesse em ofender o lado pessoal de ninguém, tá bom? Eu estou falando isso porque existem pessoas que eu gosto, pessoas que eu admiro, pessoas que têm um intelecto muito apurado na área teológica, mas que, infelizmente, estão cometendo esse equívoco. Estão dizendo que, nesse texto, apostasia e arrebatamento querem dizer a mesma coisa. Ok? Vamos lá? Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, tá bom? Versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A palavra vinda, aqui no versículo 1, está escrita com parousia, que quer dizer a segunda vinda visível, física, de Jesus Cristo, tá bom? E reunião está escrita com a palavra epi, que é o prefixo, mais sinagogue, que nesse versículo específico quer dizer uma reunião nos ares, uma reunião celeste. E por que eu sei disso? Porque o apóstolo Paulo já disse isso na primeira carta, no capítulo 4, tá bom? Então aqui nós entendemos que a epsinagogue, a nossa reunião com Cristo é na parousia, é o que está escrito aqui de forma clara, sem inferências, tá bom? Continuando. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, ou já estivesse chegado, dependendo da versão bíblica que você estiver usando, tá bom? Esse dia de Cristo, aqui no versículo 2, tem um aspecto anafórico. Por quê? Porque ele nos remete ao que foi dito antes. E o que foi dito antes? Que a epsinagogue ocorre na parousia. Então, o dia de Cristo, nesse versículo específico, trata-se da parousia e da epsinagogue. Não faz sentido você querer colocar o dia de Cristo nesse versículo específico como sendo a grande tribulação ou um período de agonia para o mundo. Até porque não faria sentido os crentes de Tessalônica estarem tristes e sem esperança porque não participaram da grande tribulação, porque não sofreram em uma época ruim aqui na terra. Não! Eles estavam tristes porque eles estavam pensando que a parousia e a epsinagogue já tinham acontecido. Questão de lógica, tá bom? Então, o dia de Cristo aqui tem aspecto anafórico, nos remete ao que foi dito antes. O que foi dito antes, parousia e epsinagogue. Então, o dia de Cristo aqui é a parousia e a epsinagogue, tá bom? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O que não será assim? Esse porquê não será assim também tem sentido anafórico e não catafórico. O sentido desse por que não será assim? Tá. O que não será assim? O dia de Cristo. O dia de Cristo, nesse contexto específico, é o quê? A parousia e a epsinagogue. Porque isso, o que foi dito antes, não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Essa é a leitura ascendente correta do texto, ok?
Se a gente colocar arrebatamento no lugar de apostasia, o texto estaria dizendo assim: o dia de Cristo, que é a parousia e a epsinagogue nesse contexto específico, não vai acontecer sem que antes aconteça o arrebatamento. Ou seja, o arrebatamento não vai acontecer sem que antes aconteça o arrebatamento. Não faz sentido. Não faz sentido. Ok? Não faz. Então, quando você, com todo respeito, coloca arrebatamento no lugar de apostasia aqui no texto, você não está indo contra o pós-tribulacionismo. Você está indo contra o texto. Você pode fazer qualquer tipo de malabarismo, de manobra. Você pode usar o hebraico, o aramaico, o grego, o latim, o mandarim, o marciano e fazer a colcha de retalhos que você quiser. Mas você não estará indo contra o pós-tribulacionismo. Você estará indo contra o texto. Tá bom? Então, vocês entenderam? Recapitulando, para a gente finalizar aqui no silogismo. Versículo 1. A gente entende que a epsinagogue, a nossa reunião com Cristo, é na parousia. Certo? No versículo 2, o dia de Cristo, com sentido anafórico, nos remete à parousia e à epsinagogue. Então, o dia de Cristo aqui não é um período de grande tribulação ou qualquer outra fase de agonia para a terra. O dia de Cristo, nesse contexto específico, é a parousia e a epsinagogue. Tá bom? E isso, ou seja, o que foi dito antes, porque não será assim, tem um sentido anafórico, então o que foi dito antes não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui a gente até tem essa partícula de adição que é a letra E, tá bom? Questão de lógica, questão de raciocínio simples. Agora nós temos um silogismo para finalizar. Existem vários tipos de silogismos, certo? E eu não vou ficar aqui explicando os vários tipos e construções, porque o foco não é esse. Então eu vou fazer um silogismo simples para você entender melhor, ok? Nesse silogismo nós temos 3 premissas, ok? Na primeira premissa nós temos o termo maior e o termo médio. Na segunda nós temos o termo médio e o termo menor. Na terceira, que é a conclusão, nós temos obviamente o termo maior e o menor. Ficou meio confuso? Calma que você vai entender agora, tá bom? Vamos lá. Com base no texto, sem fazer inferências. Com base no texto. No texto, ok? Premissa 1. Nossa reunião com Cristo é depois da manifestação do anticristo. É o que o texto acabou de dizer, né? O dia de Cristo, que é, nesse contexto específico, a parousia e a epsinagogue, não vai acontecer sem que antes venha a apostasia e se manifeste o anticristo. Então, nossa reunião com Cristo é depois da manifestação do anticristo. Aqui nós temos o termo maior e o termo médio, ok? Segunda premissa, a manifestação do anticristo não é antes da grande tribulação, todo mundo sabe. Então aqui nós temos o termo médio e o termo menor. Logo, nossa reunião com Cristo não é antes da grande tribulação. Aqui nós temos o termo maior e o termo menor. Quando você vai contra o raciocínio lógico, que o texto deixa claro, que o texto escancara de forma clara, você está indo contra o próprio texto e não contra eu que sou pós-tribulacionista. Você não está indo contra os pós-tribulacionistas do Brasil, que existem vários, e muitos, inclusive, bem melhores que eu. Certo? Você não está indo contra o pós. Você está indo contra o texto. Ok? Eu poderia trazer mais argumentações? Sim, mas aqui já ficou claro.
Por que que eu não vou trazer mais argumentações? Porque o foco é um vídeo rápido e eu também preciso ter argumentações, reservas para usar como fator surpresa em um possível debate, certo? Eu já agendei um debate com o professor Leonardo Andrade, que é um dos melhores do Brasil em teologia geral, ok? O debate foi desmarcado porque ele teve problemas com a agenda dele, então pode ser que venhamos a remarcar esse debate. Já agendei também um debate com o professor Matheus Angel, que para mim é um dos melhores do Brasil, sem comentários, tá bom? E ele também teve problemas na agenda dele e teve que desmarcar. Pode ser que venhamos a remarcar. Então, eu estou na iminência de debater com esses dois grandes professores de teologia aqui do Brasil. Então, eu preciso ter argumentos, reservas, certo? Aquela carta na manga. Porém, no entanto, contudo e todavia, aqui já ficou claro, gente. Né? Pelo amor de Deus, né? Os crentes de Tessalônica não estavam tristes, né? Porque não passaram por um momento de agonia aqui na terra. Né? É só fazer a análise mínima do discurso aqui, certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido, tá bom? E que Deus continue te abençoando e abençoando toda a família e adquira o meu livro completo, comentário completo sobre o Apocalipse, capítulo por capítulo e na maioria das vezes versículo por versículo, onde eu explico tudo sobre o Apocalipse, tá bom? Entre em contato. Eu aguardo, fique com Deus.